E aí, suas lindezas, seus lindezos, como é que vocês estão? Tá feliz? Tá tranquilo? Tá suave? Tá beleza? Bom, hoje nós vamos falar sobre capacidade térmica e calor específico, beleza? Acompanha comigo. Antes da gente começar a falar sobre isso, nós vamos ter que entender o que é quantidade de calor, porque nós vamos usar esse termo muito nessa aula de hoje. Lembra que calor é quando você transfere energia térmica de um corpo para outro, de um corpo mais quente para um corpo mais frio. É transferido essa energia térmica e aí essa transferência é o calor? Bom, quando você começa a colocar valores nessa transferência, você quantifica esse calor, ou seja, você coloca quantidade de calor. Então. No sistema usual, que é o que realmente a gente muito usa, é em calorias. No sistema internacional, é em joule. E existe uma relação entre essas duas unidades. Uma caloria é igual a 4,18 joules. Tudo bem? Agora a gente consegue falar com muita tranquilidade o que é capacidade térmica. Imagina que você tem um corpo com uma temperatura inicial. E aí você começa a colocar quantidade de calor, uma certa quantidade de calor. Lógico, esse corpo começa a esquentar e aí a sua temperatura aumenta. Perceba que eu coloquei quantidade de calor e a temperatura aumentou. E é aí que está a capacidade térmica. Porque capacidade térmica nada mais é do que você dividir a quantidade de calor que você colocou pela variação de temperatura que esse corpo sofreu. Tá ali, ó, C igual a Q dividido por ΔT. Se quantidade de calor é em calorias, variação de temperatura em graus Celsius, então capacidade térmica nada mais é do que calorias dividido por graus Celsius. Beleza? Ali embaixo tem um resuminho em amarelo, ó, é a quantidade de calor que devemos fornecer ou retirar de um corpo para sua temperatura variar em uma unidade. Isso é capacidade térmica. Quando um corpo recebe calor, então a quantidade de calor vai ser positiva. Quando esse corpo perde calor, essa quantidade de calor vai ser negativa. Vamos aprender a calcular então a capacidade térmica por um gráfico. E aí eu coloquei um exemplo aí para vocês, onde no eixo horizontal eu tenho quantidade de calor em calorias e no eixo vertical eu tenho a temperatura em graus Celsius. Veja que esse corpo A qualquer que eu coloquei, ele começa com uma temperatura inicial de 10 graus Celsius. Aí eu forneço para ele uma quantidade de calor de 300 calorias. E aí a sua temperatura vai aumentando, aumentando, aumentando até chegar no 40 graus Celsius. Veja, o gráfico já forneceu para a gente todos os valores possíveis para calcular a capacidade térmica. 300 calorias dividido por 30 graus Celsius. Então vai dar uma capacidade térmica de 10 calorias por grau Celsius. Lembrando que esse número é só para essa substância, só para esse corpo, desculpe. Cada corpo tem a sua capacidade térmica, tá? Cada um tem o seu valor, beleza? Você tem que entender também que capacidade térmica depende de algumas outras coisas. E aí eu fiz algumas perguntinhas para você entender isso. O que é mais fácil aquecer ou esfriar com uma mesma quantidade de calor? Um copo de água ou uma piscina de água? Veja, o que é mais fácil de você variar a temperatura? Um copo de água ou uma piscina de água? É lógico que é um copo. Ou seja, você precisa fornecer menos quantidade de calor para fornecer para esquentar esse copo de água. Então a capacidade térmica do copo de água é diferente da capacidade térmica de uma piscina de água. Então a massa interfere. Outra perguntinha, o que é mais fácil de aquecer ou esfriar com uma mesma quantidade de calor? Uma colher de madeira ou uma colher de ferro? Pensa, você tem duas colheres iguaizinhas, com a mesma massa as duas, mas só que uma de ferro e outra de madeira. No seu dia a dia, na sua vida, o que você acha que é mais fácil, esquentar o ferro ou a madeira? Quem esquenta primeiro? É lógico que é o ferro. Ou seja, o tipo de material também interfere na capacidade térmica. Tudo bem?
Ou seja, nós podemos escrever a capacidade térmica com uma outra fórmula, onde capacidade térmica depende da massa e do tipo de material. O tipo de material aí vem simbolizado por uma letra C minúscula, que é o calor específico. Então, capacidade térmica é igual a Czinho vezes M, onde Czinho é o calor específico e M é a massa. A massa é em gramas, tá? Porque é sistema usual. O calor específico ele vai ser em calorias dividido por grama grau Celsius. A gente vai ver no próximo slide com mais detalhes. E esse Czão é a capacidade térmica, tudo bem? É uma outra fórmula de calcular a capacidade térmica. O que é o calor específico? Bom, o calor específico é aquele que depende da substância, né? É o que simboliza o tipo de substância. E não só o tipo, mas também o seu estado físico, se é sólido, líquido ou gasoso, que nem a água. Se você quiser saber qual é o calor específico da água no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso, são valores diferentes. O que significa calor específico? Leia comigo aqui nesse quadradinho amarelo. É a quantidade de calor que devemos fornecer para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama da substância. Não entendi nada, Vinão. Tudo bem que eu vou te explicar com mais calma. Veja o exemplo lá embaixo. Calor específico da água é igual a 1 caloria dividido por grama grau Celsius. O que significa isso? Significa que eu tenho que fornecer 1 caloria para 1 grama de água esquentar 1 grau Celsius. Continua no exemplo, ó. Calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama grau Celsius. Ou seja, é preciso fornecer 0,5 calorias para esquentar 1 grama de gelo 1 grau Celsius. Você está entendendo? Veja aqui no último exemplo, ó. Calor específico do ferro, 0,11 calorias por grama grau Celsius. É necessário fornecer 0,11 calorias para esquentar 1 grama de ferro em 1 grau Celsius. Tudo bem? Vamos relacionar então as duas fórmulas de capacidade térmica que a gente descobriu lá atrás, onde nós temos capacidade térmica igual a Q dividido por ΔT e capacidade térmica como sendo C vezes M. Da primeira fórmula eu peguei o ΔT e passei multiplicando ali, ó. E aí a segunda fórmula da capacidade térmica eu coloquei lá dentro, tá vendo? Substituí. E aí nós vamos encontrar a famosa fórmula do Q macete. Então Q igual a M vezes C vezes ΔT. Esse Q é a quantidade de calor em calorias. Esse M é a massa em gramas. Esse Czinho, hein? É o calor específico. E ΔT é a variação de temperatura. Afinal, para que serve essa fórmula aí? Essa fórmula serve quando você fornece uma certa quantidade de calor para um corpo, uma substância, e ele muda de temperatura, você vai usar essa fórmula para determinar alguns itens, tá bom? Então, é a famosa fórmula do Q macete, beleza? Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que ela tenha te ajudado, espero que você tenha entendido. Não esquece de dar esse joinha que fortalece o canal aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e passa esse vídeo para quem você sabe que não entendeu essa matéria e está precisando, beleza? Então é isso aí. Espero você no próximo vídeo. Então, um beijo no coração e até a próxima. Valeu!